Olá, você, amante do futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, mais um programa aqui do Clássico Debate, o Clássico Debate 62 para você aqui na Urban TV e também você pode tocar o nosso programa aí no portaldailha.com.br, uma rádio que fica 24/7 lá online, é só tocar lá no alto do site, que de vez em quando a gente também vai aparecer por lá, além de várias músicas bem bacanas. Então, programa de hoje para a gente falar das vitórias do Avaí, o Avaí que engrenou aí uma série de vitórias que pode ser muito importante para a competição tão dura como é a Série B, e também para a gente comentar aí o jogo do Figueirense que conseguiu um empate fora de casa contra o time que era dado como o bicho-papão desse grupo, que poderia se classificar em primeiro. Vamos analisar se foi um bom resultado ou ruim, analisar também a chegada de 3 novos jogadores do Figueirense, que já vai fazendo um elenco aí, talvez na casa de 40 jogadores. Vamos analisar também se isso, o quanto tem de bom, o quanto tem de ruim, da chegada desses jogadores que vêm para compor o elenco. Também no Avaí tem saída de jogador, tem chegada de goleiro. Será que vai chegar mesmo? Será que não vai? Vamos também falar. Por enquanto, não tem nada tão certo assim. Vamos falar dos dois times da capital, que tem mudanças nessa última semana. O clima de bastidor foi bastante movimentado nos dois times. E ainda tem recado de Renan Schlickmann, que mandou também seu comentário sobre o Avaí, que a gente vai botar na tela depois. É isso. E várias perguntas também que o pessoal mandou lá na nossa rede social. Não esqueça, já aproveito de antemão, antes de dar boa noite aos meus colegas de mesa, você pode seguir a gente no Clássico Debate, tá ali embaixo da tela, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então entre em contato com a gente lá, interaja, e vai ter resultado hoje dos goleiros da seleção do Avaí, quem vai pro gol, e para a seleção do Figueirense, quem vai pro gol. Daqui a pouco a gente vai informar quem é que vai ser aí os goleiros dos dois clubes nessas duas seleções de 90 a 2010. Então, é isso, vamos começar aí mais um Clássico Debate, começando com o meu boa noite inicial, o meu que está do meu lado de cá. Luan Silva, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alan, boa noite, Henrique. Eu acho que tem algumas coisas que a gente sempre brinca, assim, né? Uma coisa que você sempre fala é a gangorra dos times da capital, que sempre acontece. Outra coisa que sempre acontece é o Luan falar e esquecer de ligar o microfone. E a terceira coisa que sempre acontece é eu falar que tô desanimado, que eu não sei o que vai ser do Avaí ou vai ganhar. Isso é uma coisa que a gente já tá acostumado, que eu tava muito desanimado. Quem viu o programa da semana passada, antes da vitória de CRB, que foi após a derrota pro Goiás, eu tava totalmente, não sei mais o que vai acontecer e tal. Sinceramente, não tava muito afim de ver o jogo do Avaí contra o Londrina, mas como nós somos profissionais, nós temos que ver o jogo. E o Avaí ganhou 2 jogos seguidos. Então, esse é o Avaí que a gente conhece, esse é o Luan fazendo as previsões erradas que a gente conhece. Feliz porque pelo Avaí ter conseguido 6 pontos em 2 jogos, muito importante. Principalmente pela partida de ontem, eu fiquei bem feliz pela atuação do Avaí. Lembrou um pouco a partida do Avaí contra o Vasco. Eu acho que isso é o mais importante, além dos 3 pontos, que sempre são importantes, mas principalmente convencer. E eu fiquei convencido com a atuação do Avaí na partida de ontem. Daqui a pouco a gente vai conversar mais, vai falar também do jogo do CRB, que foi entre um programa e outro aqui. A Série B tem mais jogos, então nosso programa acaba comentando um pouco mais de alguns jogos do Avaí, não de um jogo específico. Do Figueirense, quase sempre a gente vai tratar mais de um jogo e mais de alguma outra questão. E aproveito também para dar a minha boa noite inicial a Henrique Moresco. Seja muito bem-vindo ao Clássico Debate. Boa noite, Alan. Boa noite, Luan. Eu venho aqui para falar da gangorra dos comentaristas dessa vez, né? Porque a última vez que eu estava aqui no programa, o Luan estava um pouco tristinho com o Avaí, como ele falou mesmo, e eu estava falando que o Figueirense tinha conseguido um empate positivo. Vocês lembram disso, provavelmente. Agora, o Luan tá felizão, que o Avaí engrenou umas vitórias aí, e eu tô aqui querendo discutir hoje com o pessoal de um empate que eu não achei tão positivo assim, não. Então, acho que a gangorra dessa vez é dos comentaristas, nem é a gangorra dos times da capital. E sobre essa situação também que o Alan falou, que o Avaí engrenou uma sequência de vitórias, o Figueirense engrenou uma sequência de empates. E vai ser legal a gente discutir isso no programa, do quanto que isso vai ser relevante para o Figueirense estar na frente, positivo ou negativamente. E o que esses jogadores que o Figueirense vai trazendo aí para encher o elenco de time de futebol americano, né? Porque são 2 times Tá quase que lá. atacam para defesa, é quase isso, né? Tá quase 52 jogadores. Que 52 jogadores seria um time de futebol americano ali, enfim.
a gente tá com um elenco inchado, mas eu acho que as contratações podem ter sido positivas. Vamos ver. Tem muita coisa pra gente falar desse Figueirense aí, apesar de menos jogos que o Avaí. É isso aí, daqui a pouco a gente vai trazer o Momento Figueirense. Vamos começar a falar aqui do Momento Avaí, conversando com o Avaí, para ouvir o Luan, quero ouvir o Luan, depois eu vou trazer para nosso papo também o Renan Chili, que mandou um vídeo para a gente também falando desse momento do Avaí. O Luan, no jogo do CRB, vitória contra o CRB, foi uma vitória que a gente viu na internet maciça a negativa do time, né? O time ganhou, mas aquele ganhou e não convenceu, mas foi um ganhou e não convenceu a Vera, né? Porque houve uma reclamação em massa do time, achou um resultado, digamos assim, porque não foi merecedor da vitória contra a equipe do CRB, algo que virou completamente contra o Londrina. Apesar do Londrina não ser um dos grandes clubes da competição, é um dos 4 que vem da Série C, não tem um elenco muito forte para B, vai passar bastante dificuldade para se manter na segunda divisão, inclusive esse ano, Luan, mas o Avaí não tem nada a ver com isso, né? Seu time mais fraco tem que se impor, tem que vencer a partida. E aí eu acho que esse que é o caminho importante, por mais que o time tenha jogado mal contra o CRB, melhorou bastante contra o Londrina, o importante no fim das contas é os 3 pontos, né? Independente um pouco de como que o time jogou em campo realmente, né, Luan? Sim, concordo, Alan. Por partes, então, né, falando do jogo contra o CRB, eu acho que a gente tem que destacar, a gente sempre tem que falar. Quando é contra a gente sempre reclama. Contra é a favor, a gente tem que falar também. Teve 2 lances muito polêmicos na partida contra o CRB. Isso também ajuda na reclamação da torcida do Avaí, que aos 20 minutos o Avaí jogou bem até o começo do jogo e teve uma expulsão do Renan Bressan, do CRB, o camisa 10, que é um bom jogador, é veterano, mas é bom jogador também, né, que é naturalizado bielorrusso. Uma expulsão no lance de uma cotovelada, eu não achei agressão, mas também era um lance que se desse amarelo, beleza, se desse vermelho, né, tranquilo. Foi uma interpretação do árbitro. E posteriormente no lance do gol do Avaí, né, que foi uma das poucas chances que o Avaí conseguiu finalizar em gol. O Avaí, a gente sempre fala, o Avaí tem um volume de posse de bola, um volume no campo adversário, mas também não é na parte final do campo, assim, é um pouquinho depois do meio campo, vai ter bastante volume, chuta para fora, chuta de qualquer forma. Também foi contra o CRB, também foi da mesma forma, né? E no gol do Jonathan, né? Engraçado, no gol do Jonathan, quem diria que ele iria fazer gol, né? Uma bela jogada que ele escorou, segurou o zagueiro. No início da jogada ele estava impedido, então ali tem um lance de interpretação. Pode terminar, pode concluir, depois eu falo do Jonathan. Pode concluir. O lance de uma interpretação, se ele participou ou não, eu particularmente não sei se o Bandeirinha não achou que ele estava impedido ou se achou que ele não participou. É uma dúvida minha, assim, eu acho que ele entendeu que ele não participou. Mas eu acho que ele participou, né? Mas enfim, é difícil de conseguir imaginar isso. Para mim, o gol foi irregular. E eu acho que, mais uma vez, o VAR é necessário, assim como o Avaí teve um pênalti não marcado contra o Brusque, que ninguém fala, né? O Avaí teve um pênalti não marcado contra o Brusque quando estava 0x0. O Avaí poderia ter ganho aquele jogo de 1x0, quem sabe? Não sei. Teve um lance contra o Goiás, um lance bem discutível que não teve nem replay. Eu acho que é necessário ter o VAR, como a gente vai ser prejudicado e vamos ser beneficiados. Mas eu acho que a gente já fala isso na temporada passada, né? Desde a época que era só podcast. Sim. Obrigatório ter o VAR na Série B. Apesar de eu achar que talvez o VAR não fosse interferir nos 2 lances, eu não sei, né? Porque, como eu falei, eu não sei se ele entendeu que o Jonathan não participou, se ele deu impedimento. E não sei se ele revisaria o lance cartão vermelho, mas eu acho que é importante, eu acho que tem direito sim reclamar o CRB, assim como a gente já reclamou das outras vezes, né? Não tem nada assim a complô para tal time ganhar, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso. O Avaí teve mais do mesmo, eu acho que foi até por isso que o Avaí ficou desde os 20 minutos do primeiro tempo com 1 a mais e ganhou de 1x0 e no final do jogo quase tomou um empate. Assim, é normal que numa outra escapada o time do CRB conseguisse uma chegada ao gol, uma bola na trave no final do jogo, uma outra boa chance, mas eu acho que o principal foi o Avaí não ter matado o jogo. Se fosse um adversário que tivesse
um jogador a mais, que tivesse um jogador ali que tivesse poder de finalização e tivesse empatado o jogo, como foi contra o Vila Nova. O Vila Nova vai amassou da mesma forma que amassou, entre aspas, né? Porque não chutou 95 bolas ao gol o CRB e acabou empatando. Eu acho que isso é importante, uma coisa que o Avaí tem que corrigir. Quer falar, Lan? Não, deixa eu só para não perder o meu raciocínio, para tu não ir pro meu raciocínio da frente e eu perder. Sobre o Bressan, concordo contigo, eu acho que se desse amarelo também ninguém ia reclamar que foi agressão. Eu acho o vermelho um pouquinho a mais, mas assim, muito interpretação. Acho que dá para relevar a expulsão. No lance do Jonathan, eu acho, vendo o lance algumas vezes, eu fiquei com a impressão que o Bandeira ele ficou muito em dúvida no primeiro lance. Ele não tem a certeza clara que o Jonathan está impedido. Ainda mais que há ainda a dúvida se ele participa da jogada ou não. Eu acho que sim, porque ele desloca o zagueiro. A partir dali, o zagueiro não está na nossa posição ideal que ele estaria se o Jonathan não tivesse tocado nele. Eu acho até que cabe uma interpretação de falta naquele lance ali, falta de ataque, algo que é tenebroso, assim, que realmente com o VAR resolveria. O juizão ia lá, ia rever, né, e aí ele ia dar a opinião dele com mais câmeras, né, digamos assim. Mas é interpretativo também. Eu nesse ponto, eu daria impedimento no primeiro lance pela participação do Jonathan. Mas é muito tênue também a linha. E só para completar, Luan, a gente falou bastante do Jonathan aqui no programa. Tu foi um cara que desde o começo sempre falou que ele precisava jogar, precisava ter ritmo de jogo, né? Ele já vai para a quarta partida seguida contra o... Imagino que sim. Foi contra o Londrina, Goiás, contra o CRB e agora contra o Londrina. Londrina fechou 3, né? E agora ele vai para a quarta contra o Botafogo. E a gente já percebe no jogo dele que ele já está muito mais dono de si na posição, né? Já está se movimentando melhor, já está ocupando alguns espaços que assim que ele teve no jogo contra o Goiás, foi tenebroso a participação dele. Contra o CRB, melhorou um pouco. Já estava lá, fez o gol. Contra o Londrina, foi a melhor atuação. Então, assim, tá melhorando. Então é exatamente aquilo que o torcedor sempre fala, né? Para dar ritmo de jogo a esses atletas, né? Pode completar. Não, é isso. Falando só um pouquinho da arbitragem, enquanto nós tivermos interpretação, vai haver né, discussão. Uma coisa assim, que nem tem a regra da mão no ataque, por exemplo. Tocou na mão, é falta. Isso é falta e deu, entendeu? Não tem muito o que fazer. Impedimento, tu vai ver se está impedido ou não, caso se não tiver lance de participação. Então, mas quando a gente tiver interpretação, vai ter essa polêmica, né? Ao meu ver, a gente tem que deixar registrado aqui que, ao meu ver, houve o erro. Sobre o Jonathan, realmente ele vai para a quarta partida dele como na sequência. Tem um outro jogador também que tem esse ritmo, que é o Wesley, que eu sempre falo aqui, né? Inclusive, ele deu uma assistência no contra o CRB. Na verdade, ele ajeitou a bola, o Jonathan fez tudo ali, fez gol, mas tudo bem. E a gente percebe, assim, que ele tá dando uma leve melhora, assim, né? Como eu já falei, ele não é um jogador que... Por exemplo, o Lourenço joga em todas as funções e faz ali o básico. Eu acho que ele não tá nesse nível, assim, mais ou menos. Mas ele se entrega, tudo bem, e já melhorou um pouquinho. Então a gente vê que, quem sabe, um jogador com qualidade, mais do que ele tenha, que ao meu ver o Luan tem um pouquinho mais de qualidade que ele, pode render o que ele tá rendendo. Eu acho que isso tá mostrando, assim, o que a gente tá pedindo, né? Falando um pouquinho do Jonathan, já entrando no jogo contra o Londrina, eu acho que a partida contra o Londrina mostrou exatamente como que pode ser a utilização do Jonathan e do Getúlio. Porque no começo ele faz um gol que ele achou uma bola lançada, ele segurou um ou dois zagueiros no tronco, ele foi no corpo, ele foi trombando, foi indo, foi levando, achou um gol de bico por baixo do zagueiro, assim, gol de centroavante que, cara, eu prefiro que um centroavante faça um gol assim do que faça um gol de bicicleta, vou ser bem sincero, eu acho muito mais legal um gol assim, todo trombado, todo de qualquer jeito, Ilha Batoré. Quem cresceu vendo Ilha Batoré com a camisa do Avaí, então gosta desse tipo de gol. E ele tem um corpo que
que ajuda ele a fazer isso. Ele precisa Sim. usar de fato o corpo dele para jogar nas costas do zagueiro, para dar aquele deslocamento que não seja falta, né? Sim. Esse que é o jeito. E aí, algo que a gente fala bastante do Claudinei, o Claudinei tem que montar o time agora, já que ele é o atacante principal, para que ele possa fazer esse tipo de jogada, né? Para que ele possa brigar de fato com os zagueiros para conseguir ter uma chance maior de gol, né? Não, concordo. Isso eu acho que já encaixando no jogo do Avaí, eu acho que o Avaí ontem fez um jogo muito seguro contra o Londrina. Foi bem uma proposta do Avaí, que o Avaí atacou um momento, conseguiu o gol logo cedo, depois só cozinhando o jogo, conseguiu um outro gol, uma belíssima assistência do Edilson, um passe lindo de 3 dedos, que ele sempre consegue. Uma das virtudes do Edilson é a batida na bola mesmo, né? A gente sabe que fisicamente talvez ele não consiga estar no nível dos outros, mas quando ele quer jogar assim, dá pra ver que ele dá aqueles passes assim, principalmente quando é jogo grande, ele dá aqueles passes, ele faz esses lances bonitos, e dessa vez deu em gol. Fiquei muito feliz por essa tendo um gol do Alan Costa, que depois a gente vai fazer um parênteses, vai falar do Alan Costa também. Eu acho que o Avaí controlou muito bem o jogo, foi um jogo muito tranquilo, lembrou um pouco o jogo contra o Vasco, assim. Encaixando o Jonathan nisso, eu acho que no começo do jogo ele serviu bastante, principalmente com o Avaí fazendo pressão, ele finaliza bem. Aí no começo do jogo contra o Avaí recuou um pouquinho mais, ele começou a errar um pouquinho, começou a sofrer umas faltas ali, começou a trombar demais, perder a bola, ele perdeu uma chance de um cara a cara que quem sabe poderia matar o jogo no primeiro tempo. Ele foi tentar driblar e se perdeu e trombou no cara e não foi nada. E deu para ver que ele já caiu um pouquinho de produção. Nisso, Claudinei trouxe o Getúlio. O Getúlio tem mais mobilidade, a gente sabe que ele briga bastante também, só que fisicamente ele não é tão. Ele é mais alto, mas ele não é tão forte como o Jonathan. Eu acho que serviu exatamente, porque o Getúlio ele deu um gás ali na frente que o Jonathan geralmente não dá esse gás quando o time precisa para a marcação. Então acho que serviu exatamente, além do Getúlio fazer outras Mas funções. O Getúlio pode ser uma opção, por exemplo, no segundo tempo, o time precisa vencer, tira o Renato e coloca o Getúlio na ponta. É uma opção. claro, Eu gostei de ver, assim, porque lógico que o tu Getúlio. já joga contra uma zaga cansada. Sim, eu E acho aí, que. tu deixa o primeiro tempo o Jonathan batendo nessa zaga, né, incomodando ela, fazendo essa zaga se movimentar e cansar, e no segundo tempo tu abre mão do Jonathan quando possível e coloca uma velocidade do Ele Getúlio. fez os dois Aí, gols no segundo tempo, hein? No primeiro tempo, é, inclusive. Eu acho aí que. uma inteligência tática do Claudinei, algo que a torcida do Avaí reclama dele há muito tempo, Uhum, de ter sacadas diferentes que faça o time jogar. Porque qualidade o elenco do Avaí tem, isso é inegável. A uhum, gente olha os jogadores, a gente tem um ou outro pontual que a torcida reclama, ok, mas a grande maioria dos jogadores titulares são veteranos, são, né, com experiência, com qualidade. Falta, às uhum. vezes, é o momento de inteligência tática mesmo, de mesclar um jovem jogador para botar velocidade, né? Ou colocar o Copete, por exemplo, né? Uhum, Uma jogada de qualidade no segundo tempo para trazer algo novo uhum. também. Foi o que ele fez nessa partida, né, Lu? Isso, exatamente. Daí no segundo tempo, bem assim como foi o jogo, o gol da Avaí foi bem no começo, acho que foi 5, 6 minutos. O Londrina fez um gol também no comecinho do jogo, um chute de fora da área. Até alguns torcedores falaram que foi falha do Gladson, particularmente eu não achei que foi um chute muito forte. Eu acho que a marcação ali também deu um pouquinho de espaço, talvez tivesse chegado um pouquinho mais junto, não sei quem que era, Não, não, se era o não Lourenço, pode se era o deixar, Renato ali. não pode deixar Foi chutar um, daquela um distância. chutaço muito forte, acho que foi muito mais méritos de quem chutou do que erro do goleiro. Foi um chute fora da área, botando travessão. Acho que isso a gente desconta do goleiro. Se fosse qualquer outro goleiro que tivesse levado esse gol, o pessoal não ia cogitar ser erro. Até o Frigério levou um gol igualzinho esse no Catarinense ano passado contra o Joinville, que eu tava na ressacada, eu vi retinho assim, ó, a bola fez uma curva absurda e entrou no ângulo. O pessoal, tava adiantado, não sei o que. Eu, particularmente, não achei falha, mas o que eu mais gostei foi a postura do Avaí. O Avaí teve uma postura, o Avaí administrou muito bem o jogo. Acho que, como tu falou, talvez Londrina não seja um dos melhores times da competição, mas o Avaí vai criando casca nesse sentido. A gente sempre falou do Claudinei, agora eu quero elogiar porque eu acho que ele mexeu muito bem nas opções dele. Talvez uma outra ali uma outra. Ele poderia ter feito uma substituição antes, mas quando ele tirou no começo o Jean Martin, que estava cansado, talvez ele poderia ter tirado o Wesley, mas beleza, voltou o Bruno Silva ajudou a dominar o meio-campo. Ele botou o Getúlio no lugar do Jonathan, que já estava cansado, acho que foi muito bom também. E depois ele botou o Copete na ponta direita, uma posição que o Copete não joga tanto, e botou o Valdívia no meio, que deu 5 minutos, o Copete fez uma baita jogada e o Valdívia fez o gol. Então acho que não tem como não
elogiar, mas eu tava no Twitter nessa hora e eu falei assim, ó, foi uma boa mexida, deu 1 minuto, ele fez a jogada. Então eu falei, ó, eu elogiei um pouquinho antes, tá? Não tô comentando do pronto. E daí depois Dessa ele vez colocou... deu certo, né? Dessa vez deu certo. E depois ele colocou o Jean Kleber no lugar do Wesley, que estava um pouquinho cansado. Acho que foi uma boa substituição também. Jean Kleber entrando um pouquinho fora de ritmo, mas ele precisava. O jogo já estava 3-1, o Avaí já estava com certo controle do jogo. O Gladson fez umas boas participações também depois do jogo, então eu fiquei bem feliz pela postura do Avaí. Eu acho que isso que a gente quer ver, mostrou que dá para jogar fora de casa, tem variações de jogo. Desta vez o Avaí vai aplicar isso novamente, né? Eu fiquei bem feliz contra o Vasco e contra o Londrina aplicou. Contra o Goiás eu já não sei, já foi, vamos ver se foi o ponto fora da curva, espero que sim. Ô Luan, e tem uma coisa, né? O Claudinei agora conhecendo mais o elenco, ele começa a criar essas alternativas com mais frequência, né? Eu acho que para o técnico é fundamental ele ter ali os jogadores se mantendo um pouco num certo período, que ele vai começando a enxergar ali que eu posso botar o Valdívia às vezes numa posição um pouco diferente, mais espetado ou mais para armação, isso vai me ajudar aqui, talvez me atrapalhe lá. Se eu botar o Valdívia próximo do ataque, eu preciso ter um cara ali atrás que vai botar essa bola nele, por exemplo, né? Já que ele não vai fazer esse papel. Então acho que o Claudinei vai começando a ter alternativas, e para uma Série B isso é muito importante, tu pega muitos times diferentes, né? Tu pega um time grande como o Vasco, que vai ter a obrigação de propor o jogo, e tu pega, às vezes, um time que vem da Série C, que vai botar 5 caras embaixo da área e é 0-0 e tamo junto, né? Eu concordo contigo. Eu acho que até ele demorou um pouquinho, porque ele já veio do ano passado e o elenco não mudou tanto, assim. Eu acho que ele já demorou um pouquinho mais. Eu acho que a gente tem que valorizar isso mesmo, dessas mudanças que ele tá fazendo, né? A gente sempre pede, ele tá fazendo o que ele pode, então, logicamente que ele não deixa de ser teimoso algumas vezes. Ele é teimoso. Mas, tirando isso, eu acho que eu gostei bastante. Vou fazer o seguinte, antes de a gente projetar o jogo contra o Botafogo, vamos colocar agora aí o Renan Schlickmann para falar. O Renan Schlickmann que comentou exatamente sobre esse momento do Avaí na competição, dessa vitória contra o Londrina. Vamos ouvir aí. Renan Schlickmann na tela agora do Clássico em Debate. Fala galera do Clássico em Debate, falar um pouco do Avaí, o Avaí que vive um novo momento na Série B, né? Depois da vitória diante do Londrina, uma vitória segura, né? Tranquila, sem sustos, vamos dizer assim. O time que ainda mantém, né? Aqueles jogadores que a torcida cobra muito pela saída, que é o Jean Martin e o Wesley, principalmente o Wesley. O Claudinei é um técnico conservador, né? Que mantém a sua convicção. Mas a gente sabe que a tendência é que nos próximos jogos aí o Jean Kleber, que veio para ser titular, e também o Bruno Silva, agora que retornou da Covid, serão titulares ali na meia cancha. Também a gente vem destacar o crescimento do elenco havaiano, né? Já que ganhou opções como o Copete, que a gente sabe que vai ser titular, né? Um jogador com muita qualidade, só não tocar na bola na partida contra o Londrina já mostrou a sua qualidade. Então o Avaí está começando a ganhar uma cara, um corpo, né? E uma coisa muito positiva é que o Avaí mantém um padrão com um time com marcação alta, um time que joga para frente, né? Totalmente diferente daquele Claudinei Oliveira que a gente via nas últimas temporadas comandando a equipe do Avaí. Acho que o Avaí vem numa crescente, eu acho que falta somente alguns detalhes, principalmente na última bola, né? O Jonathan vem ganhando sequência, vem fazendo os gols, né? Nesses últimos jogos, então isso é importante, né? Dá confiança, então eu acho que o Avaí está no caminho certo, perde uma grande peça que é o Alan Costa, né, já que vai para o futebol indiano, o Avaí vai precisar repor sim. Acredito que o Rafael Pereira não é esse jogador, até porque já é um jogador bastante rodado e não tem condições de ser titular do Avaí. Claro que o Betão retorna de lesão, mas o Avaí precisa sim, até porque o zagueiro acaba ou tendo lesão ou tendo muito cartão, e aí o Avaí, como é um campeonato longo, o Avaí vai precisar repor para a sequência do campeonato. Claro, tem o Arthur Chaves, zagueiro da base, tem o Nuno também, tem uma gurizada também que pode aparecer, mas eu acho que ainda para uma Série B tem que soltar aos poucos, né, para ganhar confiança esses atletas. Então eu acho que o Avaí vai na toada certa. Eu acho que tem que confirmar o dever de casa, o Avaí precisa ser forte na ressacada e já tem um compromisso muito bom, né? Que é o Botafogo. No próximo sábado agora, um jogo importante, o Avaí precisa se impor, manter essa postura agressiva que vem fazendo
mas ser mais efetivo, mas com uma conclusão melhor de gol para que consiga os resultados aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Então acho que o Avaí vem numa boa fase e manter esse time e que o Claudinei seja menos cabeça dura, né? Menos cabeça dura na questão dos atletas. Se o cara vem contratado com qualidade, coloca para jogar, não seja conservador, porque a rodada passa, cada rodada que passa são 3 pontos, então o campeonato é muito, muito traiçoeiro, então vai ser muito importante esses jogadores aí na sequência do campeonato para a equipe do Avaí. Então essa é o meu recado que eu deixo aí pro torcedor havaiano, que está no caminho certo. Um abraço. Aí, falou Renan Schlickmann. Renan Schlickmann, que é membro efetivo também do Clássico Debate. Em breve estará de volta. Está cuidando do seu bebezinho que nasceu faz poucas semanas. Pai novo, né? Aquela famosa pai novo. Você não está nem dormindo ainda. Ele ainda ainda dormir ainda não faz parte do processo. Mas aí, ô Luan, 2 coisas para a gente tratar. Saída do Alan Costa, perde um zagueiro de qualidade, na minha opinião, talvez o melhor zagueiro do Avaí, talvez que falhe menos, né? Digamos assim, apesar dos 3 em alguns momentos vem falhando. Perde pro futebol indiano, futebol que paga legal, assim, então talvez aquele momento da carreira para fazer o pé de meia, né? Como dizem, para se aposentar com um pouco mais de grana para o Alan Costa. Eu acho saudável também, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas o Avaí sofre agora, né? Porque o Betão vai demorar um pouco para se recuperar 100%, né? Porque foi uma lesão um pouquinho mais chata de voltar 100%. Vai ter que colocar o Rafael para jogar, não tem muita opção. Os garotos não foram testados no Catarinense, que a gente comenta aqui efetivamente há muito tempo. Então os garotos também não têm rodagem talvez para uma Série B. Vamos ver os próximos jogos do Avaí, né, Luan? E já aí um Botafogo, querendo ou não, é um dos times que vai buscar esse acesso, né? Então, essa saída do Alan Costa, né, foi uma informação que foi trazida pelo Christian de Los Santos, da Guarujá, e também pelo Faraco da NSC, pelo Rodrigo Faraco da NSC, da CBN. No momento que ele estava melhor no Avaí, esse é o melhor momento dele, que ele estava pegando ritmo de jogo, entrosamento com o alemão. Eu sempre destaco o Alan Costa, principalmente pela bola aérea. Ontem ele fez o gol de cabeça, falhou no jogo contra o Goiás, mas acho que foi mais um caso à parte. Ele é um jogador que na bola aérea, principalmente muito chuveirinho, muita coisa, põe naquele centroavante alto dentro da área. O Alan Costa acho que dá conta melhor assim do recado. Eu tava com minhas dúvidas como é que o Claudinei ia montar a zaga com o Alemão, com o Betão e com o Alan Costa, né, os 3 em ritmo. O Betão foi um dos melhores jogadores do Avaí, do Campeonato Catarinense, então eu tava com um pouco dessa dúvida. Acaba que o Claudinei acaba ajudado nesse sentido, assim. Eu acho que ele poderia testar 3 zagueiros, mas eu duvido que ele iria fazer isso, mas tudo bem. Até eu tô tentando pegar aqui quem que era o zagueiro reserva do jogo de ontem. O Avaí levou o Arthur Chaves e o Rafael Pereira. Curiosamente, levou os 2 ontem para o banco contra o Londrina. Como bem falou o Renan, eu também acho que o Rafael não seja o jogador para ser o titular, apesar de achar que ele vai ser o titular. Eu acho que ele não tem... Já é um jogador mais veterano, pode ser bom para o grupo, mas eu acho que ele não apresentou muita coisa pelo Avaí. Principalmente ele junto com o Betão, por exemplo, eu acho que eu não vejo isso. Eu acho que o Arthur é um zagueiro que a gente pode apostar. Eu acredito que o Arthur vai ser um zagueiro que vai dar um bom retorno para o Avaí. Ele fez seguras partidas, eu vi alguns jogos dele pelo Sub-20. Os 2 jogos que ele fez pelo profissional, ele deu uma qualidade, mas como o Renan falou, e a gente sempre aperta nessa tecla aqui, que o Claudinei não deu rodagem no estadual. O estadual praticamente todo foi com Betão e Alemão. Betão, Alemão, Rafael Pereira quando os dois saíram e os da base não jogavam. Temos o Nuno, temos o Felipe também, que é do Sub-20, eu acho, temos o Felipe Camargo, temos vários nomes, mas eu acho que o Arthur pode ser um bom nome para substituir o Alan Costa. Tem também o Zé Marcos, que eu não sei o que aconteceu, não sei, que ele estava machucado, não sei se vai acabar o contrato, não sei como é que tá. O zagueiro canhoto, eu acho que tinha qualidade, mas não sei, até bati no meu microfone aqui, não sei o que aconteceu com o Zé Marcos, não sei se vão renovar, o que é. Era uma opção, só que ele tá sem jogar desde o ano passado também, vai estar com falta de ritmo. Não sei porque que não tá jogando, também não fico com essa dúvida. Mas eu acho que o Avaí vai
mais pra parte financeira, pelo que a gente entendeu, a saída ali do Alan Costa, né? Isso. Uhum. É bom e é ruim também. O pessoal fala que tem que enxugar a folha, mas eu vou estar trazendo um monte de reforço. Não dá para entender muito bem, mas pelo que falaram, os valores eram altos do salário dele mesmo. Eu acho que o Algo Arthur na pode casa ajudar. de 85 mil. Isso. Informações Assim, do Polidoro Júnior. Isso também, o Polidoro também foi outro que trouxe bastante detalhada essa informação. Eu acho que o Avaí talvez não vá trazer um zagueiro para jogar ali, um zagueiro mais barato. Se conseguir um zagueiro, uma boa contratação ali na casa dos 25, 26 anos com rodagem, eu acho que difícil. É uma opção. Não sei se o Avaí vai trazer, mas acho que com o Rafael Pereira ali eu não sei se tem necessidade. O Rafael Pereira não faz partidas ridículas, assim, ao meu ver, horríveis, mas eu acho que o Arthur poderia entregar mais um pouquinho, entrega um pouquinho mais que ele. Eu acho que é uma chance para testar o Arthur. O Arthur se saiu bem no jogo contra o Curitiba, né? Vamos ver, logicamente que a gente teve uma visão pequena, poucos jogos pra gente dizer assim, não, esse cara vai ser o titular, vai ser o craque do Avaí, assim. Mas eu acho que é um bom nome. Sobre goleiros também, não, o Avaí, na semana passada, o Frigério foi pro CSA e tá falando aí o Vladimir, que foi nosso goleiro em 2019, rescindiu com o Santos e tá se especulando muito o Vladimir no Avaí. Teve o Faraco, disse que ele estava acertado, o De Los Santos já consultou um empresário, falou que ele não viria para o Avaí no momento, então vamos ver como é que vai ser a cena dos próximos capítulos. Você pode estar vendo o Clássico em Debate, o Vladimir pode ter sido anunciado pelo Avaí, ou por outro time, a gente não vai saber, ou por nenhum time. É isso que a gente vai, vamos esperar. Eu acho que eu tô gostando dessas movimentações da Avaí, vamos ver o que vai ser daqui para frente. Ô Luan, e o Botafogo? A gente está vendo um campeonato da Série B que caíram Vasco, caiu Botafogo, né? Muitos especulou que Goiás, Cruzeiro, que seriam aí ponteiros da competição né, e fariam competições muito seguras. E a gente não está vendo isso, né? Tropeços, Cruzeiro mesmo tá numa fase tenebrosa, né? Vasco e Botafogo tropeçando em jogos, inclusive em casa, né? Inclusive o próprio Avaí, o Vasco perdeu do Avaí em casa, um resultado que a gente até colocaria na conta ali. O empate era um bom resultado, digamos assim, né? Analisando a tabela, né? Uma vitória sim. Uma vitória fora do normal, digamos assim. Apesar de o Avaí sempre vencer lá contra o Vasco, ok, mas vamos lá. Mas a gente não vê esses times ditos grandes se colocar, né, nessa posição na Série B. Então, é um campeonato bem de perde e ganha, bem de sobe e desce o tempo todo. E o que você espera dessa próxima partida contra o Botafogo? Então, no começo, quando foi montado o elenco, eu achei que o Botafogo fez algumas decisões acertadas. Eles trouxeram o Ricardinho, que era um volante que estava no Ceará, trouxe o Pedro Castro, o próprio Marcelo Chamusca, eles trouxeram alguns reforços que entendem um pouquinho da Série B. Eu acho que seria um time bastante interessante, mas não estava acontecendo, assim, principalmente no estadual, ficou em sexto, se eu não me engano, no campeonato estadual, perdeu para o Vasco já veio com o perfil de contratar alguns jogadores, trouxe o Zeca, trouxe o Vanderlei, trouxe o Marquinhos Gabriel, trouxe alguns jogadores que, por nome, a gente acaba conhecendo. Eu até achei, eu acho que o Vasco vai engrenar, com o Marcelo Cabo, que também era o técnico de série, mais conhecido pelos seus trabalhos na segunda divisão. Acho que o Vasco vai engrenar, o Botafogo eu já não sei. Série B foi ao contrário. Eu acho que o Botafogo tá melhor do que o Vasco, perdeu essa invencibilidade para o Náutico, que é o líder, então eu acho que o Botafogo está num bom caminho, assim, eu acho que vai ser um bom desafio. Eu acho que vai ser um bom desafio para o Avaí, vai ter chances de vencer. Eu acho que o Botafogo ali, se eu fosse refazer meu palpite, eu colocaria o Botafogo na frente do Vasco hoje, por exemplo. Eu vou checar aqui a posição que o Botafogo está na tabela, realmente eu não estou lembrando, mas eu acho que vai ser um bom desafio. O Avaí vencer, vai dar uma... Contra o Vasco já estava um pouquinho meio perdido na competição. A vitória contra o Botafogo eu acho que vai ser muito bom para a própria confiança do elenco, para ele entender que ele pode sim chegar em posições melhores. É isso aí. Veremos na nosso próximo programa. Oi. Tem pergunta, né? Temos duas perguntas da audiência também. É verdade. Responda. Leandro, o famoso Leandro Alemão do Twitter, né, meu parceiro aí, ele sempre manda pra gente, ele perguntou um pouquinho sobre o que a gente tá achando do Copete, até eu vou pegar aqui a pergunta integral dele, mas ele perguntou o que a gente achou do Copete, né? Resumindo, é isso. O Copete ontem entrou bem, eu gostei do aqui, ó, o que estão achando da atuação do Copete até agora? Leandro, arroba Leandro Baiano. Resumido, no jogo contra o CRB não deu pra ver muita coisa assim do
do Copete, mas no jogo contra o Londrina era aquilo mesmo que dava para se esperar dele. Logicamente, ele pegando mais um pouquinho de ritmo, um pouquinho de entrosamento, ele pode ajudar bastante. Eu acredito que ele, se ele jogar pela direita mesmo, vai ajudar mais ainda do que eu já imagino. Eu acho que pela esquerda o Vinícius é o melhor jogador que a gente tem. Se o Copete jogar pela direita, ou quem sabe o Vinícius ser deslocado, eu acho que não pode tirar o Vinícius para colocar o Copete. Mas se ele fizer, ele saber encaixar isso, acho que vai ajudar bastante. O Copete fez uma jogadaça, saiu do meio campo, segurando 1 ou 2, deu passe uma fase e me abraça para o Valdívia. Outra pergunta é do Guilherme, que ele falou que gostaria de uma explicação plausível do porquê será que o Claudinei insiste tanto no Wesley, nem para ruim ele serve. Abraços. Então, na verdade, como eu já falei, eu não vejo nenhuma característica assim forte para o Wesley ser titular do time. Ele faz uma marcação, mas não acredito que ele tenha um poder por exemplo, de finalização muito forte, assim. Eu acho que na marcação o Jean é um pouquinho melhor que ele, na finalização os dois são parelhos, o Lourenço é melhor que ele, por exemplo. No passe o Luan eu acho melhor que ele. Ele tem uma intensidade ali, ele tem um físico um pouquinho maior, quem sabe numa bola aérea, mas eu particularmente, como vocês já sabem, não concordo muito com a sua titularidade. Logicamente, eu vou torcer sempre pro atleta desempenhar o bom futebol quando tá com o Avaí. Eu não sou daqueles de ficar xingando no estádio, só máximo chamar de tanso, mas tanso não é o xingamento, né? Vamos concordar. É carinhoso. Então, é isso, eu acho. É o xingamento carinhoso. Então, acho que é isso. Acho que o Wesley, tomara que ele nos ajude cada vez mais. Eu torço pra isso, mas não espero muita coisa. Já falei muito hoje, eu falei 30 minutos, em homenagem ao Cristiano Ronaldo, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, tá? Que deve estar nos assistindo, então, certamente. E já que aquela patrocinador de refrigerante não quis fechar com a gente, né? Aquela que eu falei, então eu vou tomar água. Então tá bom. É isso. Vamos lá. A gente teve, antes de fazer o Momento Figueirense, a gente teve as nossas enquetes essa semana sobre a seleção havaiana e a seleção alvinegra. Chegamos aos 2 goleiros que serão os titulares dessas seleções. No lado do Avaí, o vencedor foi o Renan. Renan, o de 2016, é bem que se diga, né? Porque tem 2 aí nos últimos 10 anos. Tá aí o Renan. E na seleção alvinegra, quem venceu era totalmente favorito, o Wilson. Aí, Wilson! É o goleiro do alvinegro na nossa seleção. Então aí os dois que vão, durante a semana vocês vão ver aí que a gente vai começar a formar esse campinho aí dos melhores jogadores de 90 até 2010, e nesse final de semana que você vai ver aí, tanto o programa na sexta-feira ou o programa no sábado, se você ver a reprise, e no final de semana, domingo, a gente já vai começar aí as semifinais dos zagueiros. Aí o negócio, não é zagueiros não, na verdade vai ser primeiro os laterais. Começando pelos laterais. Exatamente. Vamos começar pelas laterais, a gente não decidiu se é esquerda ou direita ainda. Fala mais um pouquinho, vai. Meu Deus do céu. Eu tô afim de falar hoje, né? Desculpa, Henrique, desculpa. 2 horas de programa, Paulo. O Wilson é um goleiro histórico do Figueirense, eu também achei que seria vencedor fácil ali pelos resultados, ele ganhou facilmente, né? Eu lembro de que lá em 2009, 10, ele teve uma camisa do Figueirense em homenagem ao Wilson, que era laranja, né? Jogava com a camisa laranja, calção preto. Eu tenho essa camisa do Wilson. Eu lembro que uma vez eu fui jogar, eu tava com a camisa laranja e calção preto, daí a torcida, aí os meus parceiros começaram lá só de sacanagem, não, mole, não, aquela musiquinha, né? O meu goleiro voa como um gavião. Luan, eu não vou falar como que eu fui no jogo, porque senão a pessoa vai achar que eu tô sacaneando, mas eu levei no esfrego. E o Renan é um goleiro que... porque tu não levou a sério, a chamada que tu teve. Porque se tu se incorporasse, tu ia bem. Não levou a sério. Aí o Renan é um goleiro que, quando é tocado no seu nome, a torcida do Avaí dá até uma coisa assim, a saudade imensa. Renan é um líder, além de ser um bom goleiro. Saudades, como que ele volte algum dia para o Avaí. Tá, agora pode falar, Henrique. Tchau para ti, Luan, até daqui a pouco. Vamos lá falar do Momento Figueirense. Para começar o Momento Figueirense, eu quero botar aqui na tela, o Moresco, as 3 novas contratações. Né, para o pessoal já conhecer o cara crachá, porque a gente sabe que o Figueirense muda tanto de gente que a gente olha o jogador em campo e não sabe quem ele é. Então é bom para a gente também identificar o cara crachá dos jogadores. Então o primeiro que eu vou botar na tela aqui é o Marlisson, ou Marlisson, a gente não sabe como vai ser chamado ainda, mas está aqui o jogador de 23 anos, daqui a pouco já vai falar mais o Moresco. O Vinícius Kiss, que talvez seja o nome mais conhecido, já
volante de 33 anos, e o Rodrigo Bassani, o meia de 23 anos, dois jogadores jovens, né? O Vinícius Quis mais rodado, mais experiente. E aí, o que você pode falar desses 3 novos atletas do Figueirense, Moresco? Eu acho que primeiro, vou falar pela ordem que tu mostrou ali, então. O Marlisson é o jogador que a gente tem menos do que falar, digamos assim. Ele vem aí do futebol de São Paulo, jogou no 15 de Piracicaba, e não teve aí muito protagonismo, assim, não é um cara que acredito que chegue para jogar como titular do Figueirense. Ele vai chegar para compor ali, para ser mais uma opção no ataque, tá? Eu acho que essa é a minha visão dele. E em relação aí, movendo para os outros dois, o Quis é um jogador que vem da Série B, Vinícius Quis, ele vem jogando Remo, ele jogou também antes no Sampaio Corrêa, jogou bastante, assim, ele não era titular absoluto nas duas equipes, mas jogou com frequência. Um volante mais experiente pode ser interessante para intercalar ele com os volantes que a gente tem hoje, que hoje tu tem ali de opção de volante, tu vai ter o Kevin, que é um cara mais jovem, tu vai ter o Denner, que é um jogador mais... tem uma experiência já, saiu do Figueirense, voltou, mas é um jogador jovem ainda. Tu vai ter ali o... deixa eu ver quem tem. O Alessandro não tem mais jogado, né? Mas também é um jogador que não é muito experiente. O Berdan é outro jogador mais jovem. Enfim, tu vai ter ali diversos jogadores de volante, diversos jogadores que o Figueirense contratou gente pra caramba, mas tu vai ter ali diversos volantes menos experientes. Por isso que eu acho interessante a contratação dele. O Moresco, não. Fala a piada, Luan, que você botou no nosso chat interno. Fala a piada ao vivo, Luan. Aberto, não sei. Não, ele vai falar ao vivo, ele vai falar. Eu prometi que eu não ia mais falar, mas é que desculpa interromper, a gente tava rindo, não, logicamente, da análise do Henrique, mas é que bom que o Vinícius quis vir. Fazer uma análise séria, com dados, com números. Não, repete que foi rápido. Foi rápido, vai, repete com intensidade, vai. Até caiu meu microfone, calma aí, rapaziada. Eu fiquei feliz que o Vinícius quis vir pro Figueirense, né? Que legal disso aí. Ai, vai, Moresco, vai. Ai, Jesus. Onde é que eu tava? Vamos lá, onde é que eu tava? Não, o Vinícius quis, assim, inclusive. Agora eu quis continuar, mas nem consigo mais. Tá muito difícil. Não, mas movendo pro último jogador, que eu acho que é a maior... O cara que quando eu fui atrás de ver números, informações, foi quem eu mais fiquei empolgado com o Figueirense, que é o Rodrigo Bassani, que ele jogou aí essa temporada no Campeonato Paranaense, né? Ele fez aí, foram 13 jogos pelo Maringá. Pelo Maringá, isso. Obrigado, Alan. E fez 7 gols em 13 jogos. Pô, é um número muito bom. Ele é um meia, assim, de próximo ao ataque ali, quase segundo atacante, meio armador, assim, né? Eu não acompanhei partidas inteiras dele para saber exatamente onde é que ele joga, mas a gente tem essa impressão pelos números e pelo que a gente ouve também e olha de informação, estatística de Futebol Manager, que é a minha primeira fonte de informação. Então, ele eu acho que pode ser um cara bom para esse time do Figueirense que tem jogado com 3 volantes. Jogou a última partida com 3 volantes, e assim, jogar com 3 volantes numa Série C é tu começar o jogo mais retrancado, não tem como, né? O time do Figueirense não vai ter qualidade com 3 volantes, não é que nem 3 volantes no Real Madrid que todo mundo sai jogando e é um absurdo, né? É 3 volantes no Figueirense na Série C, jogadores de marcação mesmo. Então, se o Figueirense botar o meio campo ali com mais criação, capacidade de finalização, que até uma coisa que eu tenho comentado aqui no programa, faltava na equipe, pode ser bom. Eu acho que das contratações, essa é a que se destaca mais. E antes de a gente mover para o jogo, tá falando de contratação, só trazer uma informação. Uhum. Entre Campeonato Catarinense, último jogo contra o Chapecoense, perdeu 2-0, né? Até agora, até esse momento na Série C, foram 15 nomes anunciados pelo Figueirense. 15. É o time mais o reserva. É um time inteiro. Se tu considera que não contratou goleiro, contratou toda a equipe da frente e o banco. Entendeu? Pô, são 15 jogadores. Isso é algo que complica bastante. Entendeu? Eu acho que até precisava. Porque o elenco que tinha no Catarinense era muito ruim. Não tem condições nenhuma de jogar a Série C. Catarinense nela, me desculpe, né? Tem que trazer 15 jogadores meia temporada. Não dá. É óbvio, o planejamento é errado, desde que virou a temporada ainda desse ano de 21, né, mas virou a temporada 20 com rebaixamento para 21, dali o planejamento já foi completamente errado. Porque tu tem que montar um time durante a competição já tá errado. Já tá errado. Tu traz uma peça ou outra pontual quando acontece uma lesão. De tiro e aí curto não tem ainda, né?
Um campeonato de 18 E rodadas. o catarinense serve para quê, gente? O catarinense hoje, o Figueirense não ser campeão catarinense é legal, é bacana, ok, comemora pra caramba. Mas o catarinense serve para quê no longo prazo, esses nossos times que brigam em campeonatos nacionais? É para Pra dar nada, ritmo, né? é para tu ganhar entrosamento, Não, é para tu testar um cara, entendeu? É mas para no tu caso o ganhar Figueirense confiança serviu no pra nada, goleiro, né? sabe? É para isso que serve o Campeonato Catarinense. O Figueirense não aproveitou o Campeonato Catarinense para nada, praticamente. O goleiro titular do Figueirense no Campeonato Catarinense não joga no Campeonato Brasileiro. Aí eu não sei onde é que foi o erro, se foi lá ou foi cá, mas enfim, não vou discutir isso. O resto do time da linha trouxe 15, entendeu? Os jogadores que eram titulares do Campeonato Catarinense, que a gente falava, que a gente discutia, eles mal jogam. Então, Só assim, jogam só no aspirante. e assim, Everton Santos, por exemplo, não defende Everton Santos como titular do Figueirense, mas ele foi titular muito tempo do Figueirense até agora, e agora mal banco ele tá entrando. Então, acho que o elenco tá sendo montado agora do jeito que devia ter sido montado lá para março, abril, sabe? Isso está muito descarado. O Figueirense vai estar pagando esse pato. O Figueirense é um time que não está conseguindo ter o entrosamento lá na frente porque os jogadores não se conhecem de verdade. Ô, Moreira, quando a gente passar pro jogo rapidinho, só como fazer um comentário sobre o Kiss, a melhor passagem dele é no Paraná Clube, né, onde ele melhor se apresentou. Depois do Paraná Clube ele foi pro Curitiba, a torcida do Curitiba não quer nem ele perto lá do Couto Pereira, porque ele, né, não fez uma boa passagem, mas no Paraná ele jogou muito bem, e sempre quando se comenta, principalmente do Vinícius Kiss, se faz esse recorte da passagem dele pelo Paraná. Só que já foi 17-18 a passagem dele, né? Então já faz algum tempo. Então houve uma rodagem aí dele para frente. A passagem dele no Remo, como tu bem falou, não é nada absurdo, mas também não comprometia quando entrava. No Sampaio de igual maneira. Vamos ver como ele se encaixa num time de Série C. Talvez consiga desenvolver aí um excelente futebol, né? Porque a gente sabe que o nível é abaixo. E nessa linha de contratações tem um cara que a gente não mencionou aqui porque já foi anunciado, não sei até se, que é o Guilherme, que não jogou ainda, né? Que é o Guilherme, o zagueiro, né? Guilherme Teixeira. Tava no ano passado. Ele tá em transição, tá em transição, Tá em transição outro da lesão. para estrear nessa equipe, né? Então a gente tem 4 caras anunciados aí na última semana, praticamente, que ainda podem estrear no próximo jogo ou no outro jogo aí. Espero que joguem bem. O Marlisson eu realmente não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Também o não. Bassani eu fui buscar informações por causa do Paraná aqui e tal, dá para buscar algumas informações ali de Maringá. E é um jogador com muita qualidade, que chega muito ao ataque, aquele meia que se apresenta dentro da área, né? Apresenta para compor o ataque, chuta de fora da área, tem um bom chute. Vamos ver como ele se comporta também jogando no Figueirense. Agora sim, vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo do Figueirense contra o Ipiranga de Erechim. Muito frio, cerca de 3 graus durante o jogo. Isso também dá uma complicada, porque né, não é fácil jogar numa temperatura tão baixa assim. Mas o Figueirense conseguiu de alguma maneira se impor em alguns momentos contra o Ipiranga, teve chance de fazer gols num jogo que a gente achava que a derrota era um resultado até normal, né, Moresco? Quando a gente comentava desse jogo na semana passada. Assim, eu acho que a atuação do Figueirense contra o Ipiranga foi positiva. Assim, o Figueirense, eu não gosto do jeito que o Jorginho monta o time para esse jogo. Ele entra o jogo com 3 volantes, tudo bem. Mas assim, eu acho que faltou mais alguém no meio campo para fazer uma coisinha diferente. Mas o time do Figueirense, no primeiro tempo ali foi bem equilibrado, e no segundo tempo o Figueirense ditou o ritmo do jogo. O Figueirense, principalmente com o André Krobel chegando pela lateral direita, o Figueirense teve muito volume de jogo. E assim, a bola estava assim praticamente o tempo todo. Era próxima à entrada da área ali, mais pro meio de campo para frente do Ipiranga. Só que faltava para o Figueirense uma coisa que tem faltado o Figueirense há muito tempo, que é encaixar uma jogada mais agressiva e bater pro gol. A única jogada que eu lembro que, assim, eu tava assistindo o jogo com meu pai, que ele olhou para mim e falou assim, pô, agora quase entrou, né? Que foi uma bola do Krobel, que a gente tava criticando que ele não acertava um cruzamento na partida, e ele bate a bola como se vai cruzar, e ela acaba, aquele cruzamento que sai quase gol, sabe? Então, essa para mim foi a melhor chance do Figueirense na partida, e assim, não tem muito mais do que essa chance para a gente pontuar aqui. Talvez o Alan lembre de mais uma ou outra oportunidade do Figueirense, mas eu sinceramente vi o Figueirense jogando bem, assim, controlando as ações da partida, mas pouco incisivo, sabe? Aquele time que cutuca, mas que não machuca o adversário.
Isso é o que me preocupa. Eu acho... O grande Miguel Livramento diria: namora e não beija, né? Exatamente, Alan. E aí, assim, alternativas que o Jorginho podia ter em relação a isso, né? Acho que talvez desmontar essa quebra de 3 volantes na próxima partida, botar alguém que chegue um pouco mais próximo ao ataque, como a gente falou agora do nosso novo contratado aí, o Bassani, né? Bassani. E outra opção é o próprio Roberto, que estava no banco do jogo, poderia, na minha opinião, ser titular, até como centroavante do time, sei que ele não é centroavante, mas daria uma mobilidade diferente para esse ataque do Figueirense, que às vezes fica um pouco travado, fica o ponto do lado esquerdo, ponto do lado direito, centroavante, os 3 volantes parece que não tem a movimentação, não se apresenta, alguém vai puxar para possibilitar uma infiltração, sabe, quando o centroavante vem buscar o jogo no meio, aparece um ponta correndo pelo lado do campo. Marca, mas não agride, né? Exatamente. É um time que não toma gol, talvez eu acho que o time que tomou menos gol na competição, mas também não consegue fazer, porque joga completamente travado ali na linha de criação. E Alan, vem de 3 empates seguidos. Esse é o terceiro empate seguido do Figueirense. E como é que um time que almeja subir pode acumular 3 empates, agora joga fora contra o Ituano de novo, né? Acho que a gente está aí com o programa já próximo ao final, então já vou engatar a projeção para a próxima partida. A gente joga fora com o Ituano de novo e agora o empate já não é um resultado bom, na minha opinião, né? Acho que contra o Ipiranga, que é um time lá de cima, o empate é um resultado bom. O Figueirense podia ter feito mais com o que criou, né? Podia ter conseguido mais pontos. Mas contra o Ituano, cara, o Figueirense tem que jogar para ganhar, vencer. Direto. O Ituano tá um ponto acima, sabe? Tem que entrar com uma equipe mais ofensiva, com mais movimentação no ataque, que eu acho que é o que falta para talvez quebrar esse estigma de que namora, mas não beija, né? Que a gente estava falando. E depois o Figueirense vai jogar em casa contra o São José. E aí é o lanterna do campeonato, o Figueirense tem que vencer. Então acho que esse negócio de que o empate é um bom resultado, ele é um bom resultado nesses últimos jogos que a gente viu, mas agora não dá mais para pensar nele como alternativa. O Figueirense tem que jogar para ganhar, tem que talvez quebrar o Jorginho, essa estrutura de 3 volantes ali, que contém monta um sistema defensivo forte, mas que depende muito dos laterais para criar alguma coisa, muito do Renan Luiz e do Krobel, e aí a gente não pode contar só com eles para ter uma alternativa de ataque, né? O Figueirense não é 2 laterais ali, o Figueirense tem que ter mais opções e buscar essa vitória fora de casa para poder equilibrar essa sequência de empates, senão os empates são pontos perdidos e não pontos ganhos. E agora também, se a gente olhar a tabela de classificação e essas contratações que chegam, que muita gente falava, o time não tem elenco. Agora tem muito jogador. Elenco, né? O elenco do campeonato. Então, assim, precisa achar aí 11 que saiba jogar futebol, né? Que consiga executar um bom trabalho, porque jogador para escolher tem. E tem alguns bons jogadores aí em cada posição para conseguir formar um bom time. O que se falava muito, só finalizar, muito que o time tinha muitas dificuldades em vários pontos, isso está sendo sanado com algumas contratações. Então, isso é um ponto que a gente tem que começar a ver um outro lado. Agora está na hora do time começar a ganhar. A torcida está acreditando, a torcida está confiando, a gente vê a massa da torcida alvinegra na internet empurrando o time. Com certeza a gente estaria com um público até legal no estádio, porque há uma vontade que o time comece a engrenar. O time não toma gol, que já é um ótimo começo. Nossa zaga é segura, né? De certa forma é segura. Precisa começar a fazer para a vitória começar a vir. Isso. E eu acho que esse ponto que tu falou da torcida tem muito por causa do centenário também. Deu uma inflamada na torcida no ser figueirense, né? Parece que ganhou um peso maior de novo. Isso é muito legal. E só rapidinho pensando nessa equipe, tu falou, eu fiquei mentalizando aqui o que seria um time titular do Figueirense hoje, né? Talvez um time que jogue ali com o Krobel, o Guilherme Teixeira, o Cesani, ali André Luiz, aí o Denner. O Renan Luiz. Renan Luiz. É André Krobel e Renan Luiz. Eu troquei o primeiro nome com o segundo, enfim. Aí Kevin, talvez ali, junto com o Denner, Bassani, que eu acho que pode ser o meio-campo do Figueirense. Aí o Andrew, o Diego Tavares e na frente o Roberto. Para mim seria um time titular do Figueirense. Eu colocaria o Bruno. Eu colocaria o Bruno Paraíba no comando de ataque. Pode ser também. Eu acho que o Bruno Paraíba não gostei do último jogo dele, mas assim, independente do Bruno Paraíba ou Roberto.
Não é um Tem bom opção time ali, pra uma tem Série opção. C? Eu Não é acho um que bom sim, time pra eu uma acho que Série sim, C? Não dá pra eu acho subir? que sim. Eu acho que dá, sabe? Eu talvez não colocaria o Kevin, colocaria o Denner, mas Não, eu muito coloquei os dois. Eu pontual. coloquei o Denner e o Kevin na minha visão ali. Poderia Não, botar ainda o Oberdan e o Denner é, também. exatamente. Eu acho que o Oberdan jogou muito bem. Tu tem o Garré, que pode jogar também nessa Tem posição. Se tu quiser Garré. ter dois jogadores um pouco mais ofensivos, ou seja, opção tem. Agora, Exatamente. Opção a gente agora, tem hoje. agora não dá mais Tem até o de Edson, que a gente nem perder mencionou, ponto. que não tá com ritmo de jogo, é um zagueiro histórico do Figueirense. Poderia ser uma Exatamente. opção Então, também na zaga. opção tem. Tem opção até no gol. Tu pode escolher entre o Emerson e o Rodolfo Castro. Eu, particularmente, colocaria já o Emerson para jogar. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Opção tem. O que a gente falava anteriormente que não tinha opção, que era obrigar a jogar com esses 11 aí, porque esses 11 é o que tem, isso não existe mais. Agora E o a gente Figueirense tinha tem que medo do virar uma zagueiro página. reserva, né? A gente falava assim, não tem mais. Não tem. Exatamente. A gente virou a Posso- página e agora é um time que precisa vencer. Não pode mais perder ponto. Fala, Lua. Só fazer um parênteses, né? Engraçado que se a gente pegar o reta final da Série B, a gente conhecia o Jorginho por ser um time que jogava pra cima, é um time que jogava um futebol mais agradável de ver, e o Claudinei um time mais fechado, um time que sofria mais defensivo. Parece que agora a gente virou o jogo, né? O time de Jorginho É. leva poucos gols, mas não consegue jogar tanto pra cima, e do Claudinei joga um futebol um pouquinho mais vistoso, assim. Parece que a dupla da capital virou. Eu acho que nesse ponto é melhor pro Avaí, né? Porque uma Série B, uma Série C, uma defesa sólida é sempre bom. Agora tem que ver realmente essa parte ofensiva. Eu entendo o que o Jorginho quis fazer nesse sentido, de querer assim, pelo menos o meu time não vai tomar gol. Eu vou fortalecer o setor defensivo. Eu entendo. Eu acho extremamente inteligente isso para tu entrar numa Série C com um time muito ruim que entrou o Figueirense. O primeiro, o segundo jogo, o time tinha muitas limitações, ou seja, pelo menos eu não quero tomar gol. E eu acho que isso o Jorginho fez muito bem. Agora tem opção. Agora o time, se a gente pegar posição por posição, em algumas posições a gente tem talvez um elenco para brigar aí pelo título da Série C. Desde que comece a vencer. E assim, sobre o que o Luan falou ali, eu acho que o Jorginho sempre tem um estilo de gostar da bola, né? Dá para perceber isso no jeito de jogo dele. Ele quer ter mais posse de bola que o adversário. Não é um futebol tão vertical, digamos assim, é mais de construção de jogo, enfim. E eu acho que ele tava com muita dificuldade de fazer isso no Figueirense porque ele não conseguia repetir escalação. Às vezes ele não queria repetir escalação, que a gente criticava aqui no programa também. E ele chegava reforço de todo lado, ainda tá chegando. Mas acho que agora que ele tem uma equipe com 15 contratações para a Série C, fecha ali 11, 20 caras que tu confia mais ali, um time titular, um time reserva, e monta um padrão de jogo para aqueles caras ali, sabe? Monta uma sequência de jogada de ataque, de bola parada. Sim, chega de contratar. Acabou. Chega de fazer teste, porque esse time aí não vai entrosar, né? A gente daqui a pouco vai estar em turno, né? Fechando um turno do campeonato. A gente tá o quê? Metade do primeiro turno, é isso, né? Da Série C. Passando um pouquinho. Mais ou menos aí. Então, se a gente tá na metade do primeiro turno, né? Pô, não dá para ficar nessa situação de... São 9 jogos por testar turno, mais, né? né? Então, é isso aí. É isso aí. Semana que vem a gente vai ter aí o próximo jogo contra o Ituano, né? Nesse próximo final de semana, né, Maurício? Que eu perdi aqui a tabela, tava na minha outra acho tela. É segunda-feira o jogo, se eu não me engano, tá? Isso, na próxima rodada, segunda-feira. A e série, depois como são joga menos jogos... de novo contra o São José. Isso, é praticamente um jogo por semana, né? Dá para treinar. Bastante tempo para treinar. Dá para treinar, tem tempo de recuperação física, não tem mais como perder ponto. É isso que o Figueirense tem para essa parte do campeonato. Luan, um grande abraço para você, até o próximo programa, seu destaque final da noite. Valeu, obrigado, Alan, obrigado, Henrique, obrigado a você que está nos ouvindo. Desculpa por me estender demais hoje, eu estou a fim de falar, então, né? Então deixa essa felicidade. Destacar com o Avaí inaugurou não, muito bem, um letreiro assim, ali entre o estacionamento do Avaí e a bilheteria, com ali o Eu e o Coraçãozinho Avaí. Eu acho bem legal ali para dar uma valorizada. Né? O Avaí está fazendo reforma. Isso. Custava fazendo deixar o ali coração a reforma em pé? ali do. Vai, eu vou eu critico mesmo, porque engenheiro nesse planeta, meu Deus, né? O planeta, eu vou criticar, a gente vai estourar um pouquinho só, Paulo. O planeta em terra inteiro usa o eu amo, né? O coraçãozinho em pezinho. O Avaí quis deitar. Aí parece um B. Aí a galera do Figueirense começou a zoar. Aí o pessoal ficou triste.
Blá, blá, blá. Ué, Parece que os caras olham e não vê as Não, coisas, tô né, quando brincando, tô tão brincando, tô comentando, brincando. né? O blá 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 foi brincadeira, logicamente. não, mas eu entendo, Sim, mas sim, tu é entende o que eu quero dizer? evitar a zoeira, Por né? que isso Sim, sim, evita a lógico. zoeira, né, amigo? Não, Evita não a tô zoeira. tirando a razão. Vai, pode Sim, sim, terminar, vai lá. tô brincando, tô brincando. O Atlético Catarinense estreou com derrota na Série B do Campeonato Catarinense, perdeu pro Nação Esportes hoje, também jogou no Scarpelli, que é o B, né? Tô brincando. E é isso, obrigado, vamos torcer para que semana que vem esteja nessa mesma empolgação com vitórias do Avaí, né? Que o Figueirense consiga ter os seus resultados esperados aí também. Uma boa noite a todos, se liga nas nossas enquetes no fim de semana e é nóis, tchau. Valeu, Luan. Moresco, boa noite para você, até a próxima. Boa noite, Alan. Boa noite, Luan. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí no mais um programa do Clássico em Debate, né? 62 programas, cara, é muita coisa que a gente já debateu aqui. E eu acho que o meu destaque final fica para que vocês participem das nossas enquetes ali, acompanhem as votações e ajudem a gente a montar essa seleção histórica de Figueirense e Avaí, que daqui a pouco a gente vai terminar essa seleção e a gente vai passar uns 2 programas chorando. Porque é só jogador bom. Eu montei ali a pré-seleção com os meninos e eu fiquei, cara, o que eu vou olhar? Eu vou analisar André Kromel com esse lateral direito que vou vir essa semana aí, cara. É lamentável, mas a gente tem que falar do que tem pra hoje, né? Então eu acho que o meu destaque final é esse. Passem essa nostalgia com a gente, porque quando ela acabar vai sentir saudade. É isso aí. Grande abraço pra você que acompanhou. Até 2000... Deus, ele quer falar até deixou até 2019, hoje. que 2020 e 2021 não teve nenhum destaque mesmo, então deixa até 2019. Não tem, talvez vai demorar para ter destaque agora. Então, um grande abraço a você que acompanhou a gente aqui no Clássico Debate. Não deixe de curtir e seguir as nossas redes sociais, @Clássico Debate, no Instagram e no Twitter. A gente fica por aqui, volta semana que vem aqui na Ruban TV. Até breve. Tchau, tchau.